Você já se perguntou por que o Salmo 91 é considerado a oração mais poderosa de proteção em todo o mundo? Muitas pessoas mantêm uma Bíblia aberta nesta página em suas salas como se fosse um escudo, mas a verdade é que o poder deste salmo não está no papel ou na tinta. Ele está em um código espiritual que poucos conseguem decifrar. Diz a tradição que este texto foi escrito por Moisés durante a travessia do deserto, um lugar de perigos constantes, serpentes e calor extremo. O que ele descobriu ali foi uma tecnologia espiritual de defesa que atravessou milênios. Hoje, nós vamos analisar o significado oculto por trás de cada versículo e entender como ativar essa proteção na sua vida agora. O segredo de habitar no esconderijo. Tudo começa com uma condição no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra-chave aqui é habitar. No original hebraico, o termo usado é yashab, que significa morar, estabelecer residência. Existe uma diferença vital entre visitar e habitar. Muitos buscam a Deus apenas como uma visita de emergência quando o problema aperta. Mas o segredo oculto é que a proteção total só é ativada para quem faz a presença divina a sua casa mental diária. O esconderijo não é um lugar físico, é um estado de consciência onde você não se deixa abalar pelo caos exterior. Estar à sombra de alguém significa estar tão perto dessa pessoa que o sol não te atinge, porque o corpo dela serve de barreira. O livramento das armadilhas invisíveis. No versículo 3, o Salmo diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas quem é o passarinheiro hoje? Na antiguidade, o passarinheiro era aquele que armava armadilhas sutis, muitas vezes invisíveis, para capturar aves. O significado oculto aqui é o livramento das ciladas que você não vê chegando. Sabe aquela proposta de negócio que parece perfeita, mas é um golpe? Ou aquele conselho de um amigo que visa te derrubar? Esse é o laço do passarinheiro. A promessa é que Deus desativa a armadilha antes mesmo de você pisar nela. Já a peste perniciosa representa as energias densas e doenças que tentam se instalar no corpo e na alma. A armadura da verdade, escudo e broquel. Avançando para o versículo 4, entramos em uma das metáforas mais ricas e ternas de todo o texto. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A imagem das penas não foi escolhida ao acaso. Ela evoca a figura de uma ave-mãe que, ao perceber a tempestade ou a aproximação de um predador, abre as asas e traz seus filhotes para o calor do seu próprio corpo. O significado oculto aqui é o da blindagem afetiva. Deus não protege você apenas com uma muralha de pedra fria, mas com o calor de sua presença. Sob essas penas, você encontra um isolamento acústico contra os gritos do mundo e um isolamento térmico contra o frio do abandono. É o lugar onde você recupera suas forças antes de voltar para a batalha. Mas o Salmo muda rapidamente da doçura das penas para a dureza do campo de batalha ao mencionar que a sua verdade é escudo e broquel. Para entender o poder dessa frase, precisamos olhar para a engenharia militar da antiguidade. O escudo, o tsina, era aquela peça enorme, retangular, que cobria o guerreiro da cabeça aos pés. Ele era usado para barrar a chuva de flechas que vinha de longe, disparada por inimigos que você muitas vezes nem conseguia enxergar. Na nossa vida, essas flechas são as crises coletivas, as notícias ruins que bombardeiam a nossa mente e os ataques de quem não nos conhece, mas tenta nos atingir de longe. Já o broquel era algo muito diferente. Ele era um escudo pequeno, circular e leve, preso ao braço ou segurado com o punho. Ele não servia para flechas, mas para o combate corpo a corpo a curta distância. O broquel era usado para desviar a espada ou a adaga do adversário que estava cara a cara com você. O significado oculto aqui é de uma profundidade absurda. A verdade espiritual é uma proteção multifacetada. Ela funciona como um escudo grande contra os problemas do mundo, mas também funciona como broquel contra os ataques íntimos. Aquela palavra ofensiva dita por alguém que você ama, a traição de um parceiro, ou aquela voz interna que tenta ferir sua autoestima e sua identidade. Muitas vezes, estamos preparados para as grandes tragédias, mas somos feridos pelas pequenas adagas do cotidiano. O Salmo 91 garante que a verdade de Deus, a consciência de quem você realmente é para Ele, impede que tanto o ataque em massa quanto a ofensa pessoal perfurem o seu coração. Você está protegido contra a multidão e contra o indivíduo, contra o que vem de longe, contra o que tenta te ferir de perto.
Proteção nas 24 horas do dia. Talvez a parte mais impressionante comece no versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. O Salmo divide os perigos em 4 turnos, cobrindo as 24 horas do seu dia. O terror de noite são os pesadelos, a ansiedade e os ataques espirituais que tentam roubar seu sono. A seta que voa de dia são as críticas, a inveja e os imprevistos da rotina. Depois, fala da peste que propaga na escuridão e da mortandade que assola ao meio-dia. O código aqui é a imunidade total. Não importa o horário ou a natureza do ataque, quem está no esconderijo opera em uma frequência espiritual diferente da frequência do perigo. A lei da diferenciação, 1000 e 10.000. É então que chegamos ao ápice. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Este é o versículo da diferenciação. Ele revela que, mesmo em cenários de colapso total, seja uma crise financeira ou um caos social, existe uma linha invisível que o mal não pode cruzar. O texto diz que apenas com os teus olhos contemplarás. Isso significa que você será uma testemunha da história, e não uma vítima dela. O segredo oculto é manter o foco na luz enquanto tudo ao redor parece desmoronar. Se você focar nos 1000 que caem, você corre o risco de cair com eles. Se focar na promessa, você permanece de pé. A logística dos anjos e a autoridade final. Nos versículos 11 e 12, o mistério se intensifica, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui, o Salmo fala de uma logística celestial. A palavra ordem sugere uma missão específica. Você tem um destacamento angelical designado para garantir que você não tropece em pequenas distrações. E o texto encerra com a autoridade: pesarás o leão e a cobra. O leão representa a força bruta, a cobra, a traição silenciosa. O significado oculto é que você desenvolve a autoridade para vencer tanto o que te ataca de frente quanto o que tenta te picar pelas costas. Conhecer o nome. Deus encerra o salmo com uma promessa pessoal: pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome na tradição antiga significava conhecer a essência. Quando você entende quem o Criador realmente é, o medo perde a função. O Salmo 91 não é apenas para ser lido, é para ser habitado. É um convite para você sair da zona do medo e entrar na zona da confiança absoluta. Quando você veste essa armadura real, sua vida muda de patamar.